Olha, eu vou começar citando uma mensagem que eu li na internet dia desse. E foi com base nela que eu preparei essa mensagem. Preste atenção no diálogo, tá? Em uma sessão de terapia, uma moça começa a desabafar com a psicóloga. E ela diz assim: minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim. Nunca facilitou a minha vida. Já com a minha irmã, foi o contrário. Ela teve tudo facilitado pela minha mãe. Ela frequentou lugares que eu não frequentei. Experimentou coisas que eu não experimentei. Tudo foi para minha irmã. Até hoje me sinto abandonada, largada. No que a psicóloga olha para ela e faz uma pergunta. Me diga, como sua irmã está hoje? Me conte. Quantos anos ela tem? Uns 40, né? Aí ela olha assim para o teto, tentando lembrar ou como dizer, e ela responde: nada deu certo na vida dela. Minha mãe até hoje paga o colégio dos meus sobrinhos. Não consegui um casamento estável. Minha irmã não para em emprego nenhum. E, infelizmente, depende da minha mãe financeiramente. De vez em quando, minha mãe liga para mim para reclamar. E quando eu reclamo, ela ainda briga comigo. Aí a psicóloga olha para ela e diz assim: agora eu entendi. Sua mãe amava mais você do que a sua irmã. Ela escolheu destruir a sua irmã e não você. Por quê? Porque toda aquela proteção, toda aquela dar tudo, fazer tudo, tudo aquilo prejudicou a irmã. Prejudicou ela a ponto de deixar ela incapaz. Aí vamos fazer uma pergunta, para nós mesmos. Aquele irmão que você diz que foi super amado, ou aquela irmã que você diz que foi super amada, como ela está hoje? Quando foi feita essa pergunta para essa moça na internet, eu parei e eu pensei em mim. Eu nunca fui a filha mais amada, a que foi mais protegida. Ao contrário, minha mãe escolheu entre 5 irmãos me doar. Entre todos, eu fui a que mais trabalhei. Entre todos, eu fui a que menos teve coisas. Porque, afinal de contas, para ela, a desculpa que ela dava era: você é a mais velha. Então você aguenta coisas. Mas eu era 1 ano mais velha do que o segundo. 2 anos do que o terceiro. 3 anos do que o quarto. Porque era tudo uma escadinha. Entenda, quando eu escutei essa mensagem, na hora, eu me vi nessa declaração. Não que eu acredite que minha mãe amava mais a mim do que a minha irmã e meus irmãos, mas porque, apesar de tudo, eu me reconstruí. Tudo que ela fez me deixou forte. Então, quando o que parece um privilégio, às vezes, é uma prisão. Às vezes a gente cresce achando que
ser a menos querida foi uma injustiça. Mas quando a vida passa, a gente percebe que o que parecia amor, na verdade, era prisão. A filha que recebeu tudo não aprendeu a conquistar nada. A que ganhou mimos perdeu a força. A que foi poupada ficou paralisada. Já você, que foi esquecida, aprendeu a lutar. Você virou mulher cedo. Aprendeu a se defender. Trabalhou, cresceu, amadureceu. E agora você entende. Você não era a menos amada. Você era a mais preparada. Talvez inconscientemente sua mãe sabia que você aguentaria. Por isso ela te exigiu tanto. Por isso não te deu colo. Mas quer saber de uma coisa? Tranquiliza o coração, porque tem uma pessoa que viu. Deus viu. Deus estava lá. A filha forte, ela também sente. E é aí que mora o perigo. Porque quem é visto como forte, geralmente é esquecido. Certamente você teve que sorrir quando queria chorar. Cuidou dos outros quando ninguém cuidava de você. Será que você foi aquela mais velha, assim como eu, que teve que cuidar de todos os irmãos? Engoliu mágoas, sem ter com quem dividir? E hoje, eu quero te lembrar. Ser forte não significa que você não sentiu a dor. Significa que você não teve permissão de demonstrar. Só isso. Você sentiu tudo. Você só não podia demonstrar. Mas agora você pode. Agora você tem direito de chorar, de falar, mas não para sempre. Porque você também tem que se curar. Você não precisa mais carregar tudo sozinha. Porque Deus está com você. E Ele vê o que ninguém viu. E Ele cura o que ninguém percebeu. Mas você precisa dessa cura. E precisa perdoar também. A cura começa no perdão. Perdoar é o passo mais difícil, mas também o mais libertador. Não estou dizendo para você fingir que nada aconteceu. Não é isso. Não estou dizendo para você voltar a ser a filha obediente de uma mãe que só te feriu. Também não é isso. A filha que tem que fingir que se preocupa e que quer. Não é isso. Porque o amor, ele é conquistado. O respeito é conquistado. Eu faço tudo pela minha mãe hoje. Faço tudo por ela. Mas não é com a mesma alegria que uma pessoa que foi amada faz. Eu faço porque eu entendo que Deus se alegra
eu faço porque eu entendo que se eu não fizer, Deus vai ficar triste. Comigo, inclusive. Mas o que eu estou dizendo é para você deixar esse peso no altar. Entregar essa dor nas mãos de Deus. A Bíblia diz, em Salmos 27, versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, você não é órfão. Aprenda a lidar com a dor e a não deixar ela fazer de você uma órfã o tempo todo. Esqueça o que passou. Olhe para frente. Porque você só vai conseguir ser uma boa pessoa de verdade se você olhar para frente. Você só vai conseguir ser uma boa mãe de verdade se você olhar para frente. E lembre, você é filha do Altíssimo. Aquele que conhece suas lágrimas e que recolheu cada uma delas. Que nunca fez comparação entre você e ninguém. Deus nunca comparou você a ninguém. Você entendeu isso? Ele nunca comparou você a ninguém. Para Deus, todos nós somos únicos. Você sempre será única. Você não é a que sobrou. Essa comparação que te feriu não define quem você é. Você não é a que sobrou. Você não é a que ficou de fora. Você é a escolhida de Deus. Em Isaías 49, versículo 15 e 16, diz assim: por acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esqueça dele, eu não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Talvez a sua mãe tenha destruído sua irmã, seus irmãos, com mimos em excesso de dependência. Muitos mimos e excesso de dependência. Talvez tenha tentado te destruir com frieza, silêncio e indiferença, mas Deus usou tudo isso para te formar. Você é uma mulher madura, é mãe presente, é alguém que luta, que vence e que inspira. E quem sabe, um dia, sua mãe até entenda o que causou, mas se não entender, tá tudo bem. Porque Deus entendeu o tempo todo e te honrou. Não foi acaso que você conquistou tudo o que conquistou. Não foi por acaso. Não por acaso você pode olhar e dizer assim: eu sou a que mais construiu de todos da minha família. Eu sou a que melhor vive de todos da minha família. Hoje, vamos orar juntas. Eu oro por você, você ora por mim. As filhas que cresceram com a dor da comparação,
que se sentiu invisível dentro da própria casa, que teve que conquistar tudo com suor, enquanto a outra só recebia. Vamos orar umas pelas outras, para que Deus nos cure, nos levante e nos honre. E que você entenda, de uma vez por todas, aliás, que nós entendamos, de uma vez por todas, que somos filhas amadas. Você é forte, sim. Mas agora pode ser acolhida. Deus nunca te separou. Nunca te comparou. E Ele te ama. Quando Deus escolhe, o mundo não destrói. Imagine tudo que você teve que fazer sozinha. Imagine tudo que você teve que lutar sozinha. Sem apoio. Quantas vezes você viu pessoas sendo apoiadas pelos seus pais? Por seu pai, por sua mãe. E isso te feriu, eu sei. Eu sei porque eu passei pela mesma coisa. Quando a gente vê uma família estruturada, onde os filhos podem contar com os pais, nossa, isso nos causa até uma pontinha de inveja. Uma vontade de ter tido aquilo. Nem que fosse uma única vez. Poder ter um pai que se preocupa, uma mãe que se preocupa, que liga para saber como estamos, que faz perguntas sobre nossos filhos. Ah, menino. E aquelas reuniões de família? Natal, todo mundo junto. Dia das Mães, todo mundo junto. Dia dos Pais. Que coisa linda. E a gente não tem nada disso. Já estou me colocando aqui no meio. A gente não tem nada disso. Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode construir a partir de nós tudo isso, que é o que eu faço. Eu construo a partir de mim. Eu faço o melhor Natal que eu puder. Chamo as pessoas para que venham ceiar comigo e com minhas filhas. Eu preparo o melhor Dia das Mães que eu puder. Não para minha mãe, porque ela se recusa a ir. Mas para mim, para minhas filhas. Para minha tia. E assim vai. Lembrem-se que Deus, que é o nosso Pai, Ele não nos larga. E que a gente não pode fazer as pessoas nos aceitarem e nos amarem. A única coisa que a gente pode fazer é continuar abençoando. Porque Deus vê. E só por isso. Vamos tocar um louvor agora? Leandro Borges. Era Deus. Quem recebe a já está tudo escrito, não foi coincidência.
saia da cama.